Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro, me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Mateus capítulo 25, versículos do 31 ao 36. Fala galera, bem-vindos ao Por Outro Lado. Aqui é o seu lugar para discordar. No vídeo de hoje vamos falar sobre justiça, mas não qualquer justiça. Quero falar ou tentar falar da justiça ligada ao reino de Deus. Hoje nas igrejas muito tem se falado de honra, muito tem se falado sobre legado, sobre prosperidade, sobre Bolsonaro, sobre Israel, sobre dinheiro, sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas pouco se fala em justiça. Na verdade, o que realmente importa, pouco tem se falado nas igrejas. Vem comigo que eu tenho a expectativa que esse vídeo vai ser top. Vamos lá. Quando falamos em justiça, logo vem à mente a imagem daquela figura feminina com a venda nos olhos, segurando em uma mão uma balança e em outra mão uma espada. Esse símbolo, todo ele tem uma representatividade grande na sociedade. Desde os gregos até os romanos, até os dias atuais. Mas eu te pergunto, e a justiça ligada a Deus? Ou melhor falando, a justiça ligada ao reino de Deus. A justiça que está escrita e descrita em cada linha da Bíblia. O que a justiça que está presente em cada história contada nos evangelhos, faladas por Jesus. Como é essa justiça? Quais as suas características? E o que diferencia essa justiça da justiça legal que temos na nossa sociedade? E o que eu e você temos a ver com isso? Vamos seguir em frente, que temos que caminhar por alguns conceitos para tentar formar uma ideia sobre este tema. Jesus está no Monte das Oliveiras, em sua última semana de vida. E Jesus anda cheio de mistério, falando em parábolas, dizendo enigmas, e começa com uma conversa doida de que não restará pedra sobre pedra. Enfim, falando sobre morte, falando sobre ressurreição, falando sobre segunda vinda, sobre final dos tempos. Os discípulos andam meio confusos, e no capítulo 24, verso 3 de Mateus, perguntam: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? É uma pergunta que faz todo sentido. Eu também faria a mesma pergunta. E Jesus, o que faz, como responde? Ele responde com coisas mais loucas ainda. Olha, não deixem que ninguém vos engane. Vocês vão ouvir falar de guerras, haverá fome, falsos profetas, o sol escurecerá, haverá um sinal no céu. Depois conta a parábola das 10 virgens. Depois a parábola dos 3 servos, que é muito conhecida como a parábola dos talentos. Então, enfim, o texto que nos interessa, sobre o juízo final. Mateus 25, 31 ao 46. Faz uma ilustração através de uma parábola sobre o tão temido juízo final. Divisão entre ovelhas e bodes, simbolizando os justos e injustos. O critério de julgamento, assistência e cuidado com os necessitados.
Os injustos são condenados por negligenciar esses cuidados. A fé verdadeira se expressa em ações concretas de justiça, amor e compaixão. Note que Jesus não levou em conta se você honrou ou não o seu líder, ele não levou em conta se você deu ou não o seu dízimo, nem sequer comentou se você chama o seu líder de pai ou de mãe. Não menciona se você ocupa algum cargo na igreja, mas ele mede as suas ações em relação ao cuidado com o próximo. Aí você pensa comigo, é uma coisa simples, não? Apenas fazer o bem ao próximo seria o básico, pois iremos perceber um pouco mais disso no decorrer deste vídeo. A fé verdadeira causa um impacto positivo na sociedade. Ela deve causar. A fé tem que vir carregada de justiça social, uma carga grande. Nossos olhos devem enxergar o óbvio, largar as aparências e agir. Agir a fim de, se não conseguimos acabar, devemos tentar diminuir as injustiças, devemos aliviar a dor do outro, abrigar, alimentar, proteger. Ao contrário disso, as igrejas enriquecem, constroem palácios, a troco de quê e às custas de quem? O amor de Deus se manifesta no amor ao próximo, especialmente aos mais vulneráveis. Logo, votar em um presidente irresponsável que pretende esmagar minorias e diminuir privilégios dos pobres não tem nada de cristão nisso. Já vou logo falando, orar por uma nação como Israel, que dia após dia tenta acabar com um povo que está em menor quantidade e faz isso em nome de Deus, destrói famílias, lares, crianças, futuros. Apoiar um tarifaço de um presidente cínico que em uma mão carrega uma Bíblia e na outra destrata culturas, ofende povos, prejudica pessoas. Isso não é justiça divina e nem nunca vai ser. Deus não está desse lado da história, mas não mesmo e nunca estará. Conceitos precisam ser revistos, a história precisa ser revisitada para não cairmos nos mesmos erros do passado. O reino de Deus é justiça, ou ele vem trazer justiça. Na Bíblia, justiça não é apenas um princípio legal ou moral, ou um conceito. É uma dimensão central do caráter de Deus e do seu reino. Ela envolve relacionamento com Deus, com o seu próximo e com a sociedade. Ivaldo, mas o que é isso? É quando a sua fé desce do altar e caminha pela rua. É quando o culto termina, mas a sua compaixão começa. Justiça não é discurso, justiça é prática. Que tipo de reino estamos anunciando quando ignoramos o grito do pobre? Aceitamos a desigualdade como normal, banal. Dizemos Deus é amor, mas fechamos a porta para quem precisa. Justiça no reino de Deus é colocar o outro no centro ou em primeiro. É olhar para quem ninguém vê. É agir mesmo quando isso te custa. Sabia que na Bíblia a palavra órfão aparece aproximadamente 70 vezes? A palavra viúva aparece aproximadamente 79 vezes. A palavra pobre, aproximadamente 300 vezes. A palavra estrangeiro, aproximadamente 80 vezes. A palavra necessitado, aproximadamente 50 vezes. E na sua vida, essas palavras aparecem quantas vezes? No seu dia a dia, no seu culto, nas suas mensagens, nas suas pregações. Estes citados são os marginalizados a quem Jesus veio cuidar, a quem Jesus nos entregou o Evangelho para também termos a missão de cuidar. As pessoas confundem tudo, oram a Deus pedindo justiça. Que justiça? Para fazer o seu vizinho, que faz muito barulho, se mudar.
Pedem para Deus castigar alguém que te fez algum mal. Eu já orei assim. Já pedi a Deus para fazer justiça. Alguém que me enganou, ou alguém que me feriu, ou alguém que me maltratou. Uma atitude medida apenas pela minha própria régua. Esquecemos da soberania, do amor e da graça de Deus. Não conseguimos enxergar ou entender ou compreender a justiça de Deus. Vemos irmãos de sangue brigando dentro da própria igreja pelo poder, dividem e espalham em nome de uma marca. Será que isso é que é legado? Envergonham, separam, destroem o reino de Deus. E isso em nome da justiça. Justiça de quem? Que justiça é essa? Pessoas ainda têm fome nas ruas. As igrejas estão lotadas, roupas de marca, carros de luxo, viagens. O pobre ainda está aí, continua pobre. As viúvas ainda precisam de cuidado. O estrangeiro ainda precisa de abrigo. Pensa nisso. Se o que você chama de reino não traz nenhum tipo de justiça social, no sentido do bem-estar do seu semelhante, se não faz o próximo se sentir bem, se sentir acolhido, se sentir protegido, se o seu movimento dentro do reino não leva em conta as pessoas, ou o que elas pensam, ou o que elas acham, ou o que elas precisam, necessitam, talvez não seja no reino de Deus ou do reino de Deus que você está participando. Ao menos isso não é o reino de justiça anunciado por Jesus. Talvez seja só mais uma religião que você participa. Uma religião seca, vazia, sem graça, sem amor, sem sentido, sem Jesus. O reino de justiça não está nas aparências, mas na maneira como tratamos as pessoas. Não está em tradições, costumes, mas está em relações, relacionamentos restaurados. A fé sem a justiça social é apenas um ritual, uma fachada, uma religião da qual Jesus não participa. Quando Jesus começou a falar que chegai-vos diante de mim, vocês que são benditos do meu Pai, pois Deus vai lhe entregar o reino como herança, pois vocês me viram com fome, me deram de comer, me viram com sede, me deram de beber. Quando estava nu, vocês me vestiram. Quando estava doente, vocês cuidaram de mim. Quando estava na prisão, me visitaram. E quando era estrangeiro, vocês me acolheram. E os discípulos entraram em parafuso e perguntaram: Mas, mestre, quando foi que te vimos? Com fome, com sede, ou nu, ou estrangeiro, ou na prisão? E Jesus respondeu assim: Olha, quando fazes isso para os menores dos teus irmãos, para o menor do teu semelhante, ou para estes pequeninos, quando fazes isso para qualquer pessoa, vocês estão fazendo para mim. Quando ajudamos o próximo, acolhemos, alimentamos, é como se estivéssemos fazendo para Jesus. Jesus se associou, ligou a sua imagem a essa imagem dos necessitados. E nesse texto, ele traduziu o que é o reino de justiça. Ele resumiu o que é o evangelho inteiro, o que é a palavra de Deus. É o cuidado com o próximo. Se estamos fazendo mil coisas e não estamos cuidando do próximo, estamos fazendo algo que não tem nada a ver com o reino de justiça, com o reino de Deus, com o reino que Jesus veio à terra anunciar. O reino que mudou a minha vida e pode mudar a tua vida e pode mudar a vida de outros. Vamos refletir sobre, na realidade, o que é o evangelho, o que é o reino de Deus, o reino dos céus. Se estamos na prática fazendo o que é correto, ou o que é ético, ou o que é justo diante de Deus, não diante dos nossos próprios olhos, não diante dos nossos próprios entendimentos. O reino de justiça é agora. Jesus já trouxe e nos entregou. Um dia o destruíram, deturparam,
Precisamos restaurá-lo. O projeto já está aí. Começa em mim e começa em você. Vamos tocar em frente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal. Deixa aí um comentário. A tua opinião é importantíssima para mim. Faz parte da nossa troca. Não esquece de deixar aquele like. Deixa aí um joinha. Apenas se você gostou. Se gostou do conteúdo, deixa o like, deixa o joinha. Ah, não esquece de enviar para uma tia, para um primo, para um amigo, para uma amiga, para namorada, para um parente. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.